Tive recentemente em Olinda, numa manhã como só os trópicos conhecem, entre chuvosa e ensolarada, uma conversa que diria exemplar, com um jovem educador popular que a cada instante, a cada palavra, a cada reflexão, revelava a coerência com que vive sua opção democrática e popular. Caminhávamos, Danilson Pinto e eu, com a alma aberta ao mundo, curiosos, receptivos, pelas trilhas de uma favela onde cedo se aprende que só a custo de muita teimosia se consegue tecer a vida com sua quase ausência ou negação, com carência, com ameaça, com desespero, com ofensa e dor. Enquanto andávamos pelas ruas daquele mundo maltratado e ofendido, eu ia me lembrando de experiências de minha juventude, em outras favelas de Olinda ou de Recife, dos meus diálogos com favelados e faveladas de alma rasgada, tropeçando na dor humana. Nós nos perguntávamos em torno de um sem número de problemas. Que fazer, enquanto educadores, trabalhando num contexto assim? Há mesmo o que fazer? Como fazer? O que fazer? Que precisamos nós, os chamados educadores, saber para viabilizar até mesmo os nossos primeiros encontros com mulheres, homens e crianças, cuja humanidade vem sendo negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada. Paramos no meio de um pontilhão estreito, que possibilita a travessia da favela para uma parte menos maltratada do bairro popular. Olhávamos de cima um braço do rio poluído, sem vida, cuja lama, e não água, empapa os mocambos nela quase mergulhados. Mas, além de mocambos, me disse Danilson, há algo pior. Um grande terreno onde se faz o depósito do lixo público. Os moradores de toda esta redondeza pesquisam no lixo o que comer, o que vestir, o que os mantenha vivos. Foi deste horrendo aterro que há 2 anos uma família retirou de lixo hospitalar pedaços de seio amputado com que preparou seu almoço domingueiro. A imprensa noticiou o fato que citei, horrorizado e pleno da justa raiva, no meu último livro, A Sombra desta Mangueira. É possível que a notícia tenha provocado em pragmáticos neoliberais sua reação habitual e fatalista, sempre em favor dos poderosos. É triste, mas o que fazer? A realidade é mesmo esta. A realidade, porém, não é inexoravelmente esta. Está sendo esta como poderia ser outra, e é para que seja outra que precisamos, os progressistas, lutar. Eu me sentiria mais do que triste, desolado e sem achar sentido para a minha presença no mundo, se fortes e indestrutíveis razões me convencessem de que a existência humana se dá no domínio da determinação, domínio em que dificilmente se poderia falar de opções, de decisão, de liberdade, de ética. Que fazer? A realidade é assim mesmo, seria o discurso universal. Discurso monótono, repetitivo, como a própria existência humana. Numa história assim determinada, as posições rebeldes não têm como tornar-se revolucionárias. Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para a minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação de minha briga, porque, histórico, vivo a história como tempo de possibilidade e não de determinação. Se a realidade fosse assim, porque estivesse dito que assim teria de ser, não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual participo, o amanhã não é algo predado, mas um desafio, um problema. A minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de ser mais, inscrito na natureza dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, esvaziando desta maneira minha responsabilidade no discurso cínico e morno que fala da impossibilidade de mudar, porque a realidade é mesmo assim.
o discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação, do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio, da adaptação tornada como fado ou sina, é um discurso negador da humanização, de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação às situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta política. Dou a impressão de que aceito hoje a condição de silenciado para bem lutar, quando puder, contra a negação de mim mesmo. Esta questão, a da legitimidade da raiva contra a docilidade fatalista diante da negação das gentes, foi um tema que esteve explícito em toda a nossa conversa naquela manhã.